Paz, irmãos, amém? Estou feliz de estar aqui, reunido mais um dia com vocês. É muito bom poder retornar, à casa do Senhor, presencialmente. A gente tem feito isso há pouco mais de um mês aí, Então é muito bom poder estar junto com os irmãos novamente. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre oração. Esses dias tudo, Josiel, Henrique, Francis, Abigail pregaram, E eu percebi que todos eles falaram bastante sobre a importância da oração e a importância da leitura da palavra de Deus. Nós temos vivido nesse período de pandemia aí e nós aprendemos, assistir cultos, ouvir palavras online, mas nada substitui, o nosso momento de intimidade com Deus, a nossa oração e nosso momento de leitura da palavra de Deus. Eu creio que Deus tem ministrado forte nos nossos corações em relação a isso, porque nenhum de nós combinamos tema e todos nós falamos a respeito disso, da importância da oração e da importância da leitura da palavra de Deus. Então hoje eu quero falar com vocês sobre uma oração que me chamou a atenção, que está lá no livro de Crônicas, que é a oração de Jabes. O tema da palavra de hoje é orando como Jabes. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em 1 Crônicas. A gente vai ler o capítulo 4, do versículo 1 ao 10. Amém? Podemos ler? Os filhos de Judá foram Pérez, Erzom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. Jaate gerou a Almai e a Laade. São essas as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idbas. E era o nome da irmã deles, Azeleopone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efratá, e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, ela e Naara. Naara deu à luz a Uzão, a Efer, a Temene e Astare. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etnã. Cós gerou Anube e Azobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu tudo o que ele tinha pedido. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, por esse momento, que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. Eu quero apresentar, Senhor, a minha vida nas tuas mãos nessa noite, Pai. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, a tua palavra que seja falada nessa noite, Pai. Peço que o Senhor me guie, que o Senhor me dê direção, para tudo aquilo que seja falado. Nada do meu coração, mas tudo aquilo que provenha de ti, Senhor. Apresenta a minha vida nas tuas mãos, apresenta a vida da tua igreja, Pai. Que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria falar, primeiramente aí, perguntar para vocês aí, se vocês, fizessem uma oração e tivesse a sua oração plenamente atendida. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus, vou fazer uma oração e a minha oração ela vai ser plenamente atendida. Tudo aquilo que eu pedi eu vou receber. Já imaginou se isso acontecesse com a gente? A gente tem, assim, uma preocupação, as nossas orações, em geral, elas são para nós, Deus, eu preciso disso, Deus abençoa meu trabalho, Deus,
olha lá os meus estudos, eu preciso passar de cálculo, não sei se tem alguém aí no cálculo ainda. Deus, né, matemática, né, Larissa? A Larissa está ali. Eu preciso passar de matemática, de cálculo, me ajuda, Deus. E muitas vezes a nossa oração ela é muito direcionada para nós, né? A gente tem uma oração, a gente pede para Deus coisas para nós, né? E muitas vezes a gente usa Deus como meio para obter coisas. Muitas vezes a gente pensa em Deus, que Deus, a gente usa Deus para conseguir coisas para a nossa vida. Ele é o meio, Ele não é o fim, muitas vezes, nas nossas orações. Em muitas situações, né, a gente pede, né, e se Deus não concede, a gente fica até com raiva de Deus, bravo com Deus e tudo mais. Mas eu queria te dizer que Deus, Ele não é meio para a gente alcançar coisa nenhuma. Deus, Ele é sempre o fim. É tudo por Ele, para Ele. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, tudo aquilo que conquistamos, tudo aquilo que nós conseguimos, tudo aquilo que nós obtemos através de orações é para Ele, por Ele. Então, talvez muitas vezes a gente não conquista coisas porque às vezes a gente está orando de maneira errada. Porque a gente está colocando Deus no lugar errado. Deus, Ele é o meio. Deus, me dá isso. Aí Deus te dá, você some da igreja, você para de servir a Deus. Então, muitas vezes a gente está usando Deus como um meio para muita coisa. Não, Ele não tem sido o fim, o propósito final das nossas vidas. Então, por isso que muitas vezes muita coisa não dá certo nas nossas orações e nas nossas vidas. Esse texto aqui, né, tem até muito nome engraçado aí, né? A gente brinca que quando for escolher o nome do filho é só abrir lá em Crônicas, que vai falar da genealogia de Judá, então tem muito nome aí, dá para escolher, né? Quem gosta de escolher nomes bíblicos, dá para escolher um nome aí para o filho, né? E se você pegar o livro de Crônicas, aí, o início dele, aí, ele vai ser todo de genealogia. Ah, fulano gerou ciclano, que gerou, e você vai ver toda a genealogia de Judá ali no livro de Crônicas. Só que o que é interessante, eu fiz questão de ler os primeiros versículos, só para vocês perceberem que a gente está no meio de uma genealogia, né? Fulano gerou ciclano, beltrano, e no meio dessa genealogia, o escritor, ele para de falar da genealogia e vai falar de um homem. Ele vai falar de Jabes. Aqui, ó, lá no versículo 9, ele para de falar de genealogia e vai. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, porque com dores o dei à luz. O nome Jabes, ele significa dor. E aí quando você para e pensa, porque com dores o dei à luz. Toda mulher, quando vai dar à luz, ela passa por um momento de dor. O nascimento ali, né, quando você vai... quando vai nascer uma criança ali, a mãe ela passa por um momento de dor, seja parto normal, seja cesárea, tem momentos de dores que a mãe passa. Então já é normal uma mãe passar por dor. Para ela ter colocado o nome do seu filho de Jabes, que significa dor, oi, meu nome é dor, é como se ele dissesse isso. Para uma mãe colocar o nome de alguém, que o nome significasse dor, é porque ela passou por um momento de dor muito maior do que o normal, do que o esperado. Seja na gestação, durante a gestação, não se sabe o que ela passou, o momento de sofrimento que ela teve. Mas com certeza ela passou por um momento de sofrimento muito grande. E naquela época o nome significava muita coisa na vida de alguém. Quando a gente pensa na vida de Noemi, por exemplo, Noemi... ela, sogra de Ruth, tinha fugido a palavra aqui. Noemi, sogra de Ruth, ela perdeu tudo, perdeu o marido, perdeu os filhos. E Noemi significa agradável. Quando ela retorna para Belém, sem marido, sem filho, as pessoas começam, né, a conversar com ela. Ela fala, não me chame de Noemi mais, me chame de Mara, que é amarga. Então o nome naquela época tinha um significado muito forte. Então esse rapaz, Jabes, ele carregou com ele esse nome, esse estigma, né? Dor. É alguém que carrega no nome, carrega dor no nome. Só que, diferentemente do que o nome dele significa, no versículo 9 já começa a falar que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Então já começa a destacar a vida desse homem. Mesmo esse homem que carregava a dor no nome, né, ali,
ele já começa, ele começa a se destacar, ele é alguém que se destacou entre seus irmãos. E alguém que se destacou, que chamou até a atenção do escritor de Crônicas, que interrompeu a genealogia para falar da vida desse homem e da oração que ele fez. Então, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre essa oração. No versículo 10, ele vai fazer uma oração. E aí ele começa assim, com a oração dele. Ó, tomara que a me abençoes. Quando a gente pensa na palavra bênção, bênção é favor sobrenatural de Deus. Então a primeira coisa que Jabes pediu para Deus, Deus me abençoe, eu peço que o Senhor me abençoe. Então o que ele fez? Ele não direcionou a oração dele para algo que ele queria. Ele falou para Deus, ele pediu, Deus me abençoe. Em outras palavras, ele estava dizendo, Deus, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Não é o que eu quero, é o que o Senhor tem para mim. Me abençoe com todos os seus planos, todos os seus projetos. Lá em Jeremias 29:11, né, eu cito muito esse versículo, porque eu gosto muito mesmo dele, né? Fala lá, eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, assim, Jabes, ele entendia isso. Ele entendia que Deus, ele tem coisas muito grandes, planos, projetos muito grandes para as nossas vidas. Então, ele não direcionou a oração dele para algo particular, pessoal dele. Ele simplesmente disse, Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Foi a primeira parte da oração. Eu quero as tuas bênçãos, não o que eu quero as tuas bênçãos. Ele entendia isso. Ele entendia que Deus, ele tinha coisas grandes para a vida dele. Então ele não se preocupou em momento algum em apresentar a natureza da bênção. Não, ele falou, Deus, eu quero o que o Senhor tem para mim, né? E nós sabemos que Deus, ele é um Deus bondoso. Um dos atributos de Deus é a bondade, né? Nós sabemos que Deus é um Deus bondoso. Se a gente for lá em Mateus capítulo 7, versículo 11, eu não estou abrindo porque o nosso tempo é curto, né? Depois, se vocês quiserem anotar para ler em casa. Mateus capítulo 7, versículo 11, fala o seguinte: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Finalzinho aí, vou repetir. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas que lhes pedirem. E aí você pode se perguntar, poxa, mas por que se Deus ele dá coisas boas para os seus filhos, por que nem sempre ele me dá o que eu peço? Porque nem sempre eu conquisto. É porque muitas vezes a gente está pedindo coisas erradas de maneira errada. Aí Tiago 4, versículo 2 e 3 também vai responder essa pergunta, que vai dizer o seguinte: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, diferentemente, né, do que está aqui, que fala aqui em Tiago 4, Jabes, ele não pediu para gastar em seus prazeres. Ele pediu aquilo que Deus tinha para a vida dele. Falou, Senhor, peço que me abençoes. Eu quero as tuas bênçãos para a minha vida. É isso que eu quero. Tudo que o Senhor planejou para a minha vida, é isso que eu quero receber. E aí logo em seguida, Jabes, ele pede, eu quero também que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Quando ele está pedindo aí, né, para alargar suas fronteiras, ele está pedindo mais influência. Né? Lá na versão da NVI fala para aumentar as minhas terras. Então ele está pedindo mais influência e poder. Se a gente trazer isso para a nossa vida, a gente pedir para alargar as nossas fronteiras, é pedir, Deus, eu quero trabalhar na sua obra, eu quero fazer coisas maiores para o Senhor. Eu não quero, eu sou bênção lá no grupo da minha célula, no Point Jovem, na igreja, mas eu não quero só isso, Deus. Nós vivemos nossa Deus, eu quero alcançar aquela universidade. Deus, eu quero alcançar a cidade. Viçosa, o último dado que eu tinha, eu não sei se isso mudou, mas tinha 3% de evangélicos. Deus, eu quero alcançar essa cidade. Então, quando você pede para alargar as suas fronteiras,
Eu acho que Deus olha lá de cima e Ele sorri. Assim, é isso que eu queria, é só isso que eu precisava ouvir. Deus Ele vai começar a fazer coisas maravilhosas na vida de vocês. Deus, Ele, nas nossas vidas, né, quando a gente se dispõe, né, a fazer a obra dele. Deus, alarga meu ministério, expande meu ministério. Eu quero alcançar vidas, eu quero alcançar pessoas. E aí Deus, Ele vai lá e Ele vai arreganhar as portas, né, do seu ministério, vai alargar totalmente as suas fronteiras, expandir as suas fronteiras. Só que muitas vezes nós estamos ocupados demais, preocupados com os nossos afazeres, com as nossas coisas, em vez de pedir que Deus alargue as nossas fronteiras, que Ele expanda o nosso ministério. Porque muitas vezes nós não temos tempo, nós não temos disponibilidade para, se a gente pedir para Ele alargar as nossas fronteiras e Ele alargar, e a gente não tem tempo para isso. Então muitas vezes a gente não faz também essa oração. Muitas vezes, né, as nossas orações são voltadas para nós. E aqui Jabes, ele pediu a Deus por mais fronteiras, por mais influência, por mais poder. Porque quando a gente recebe mais influência, a gente recebe mais poder, a gente consegue alcançar mais pessoas. A gente, seja no nosso trabalho, Deus, muitas vezes a gente quer melhorar no nosso emprego, crescer no nosso emprego, receber uma promoção. Mas a gente está pensando o quê? Porque financeiramente isso é bom, isso vai trazer coisas boas para nós. Mas se você pensar que isso é bom, porque você vai ter mais influência lá dentro, se você recebe uma promoção, você começa a ter mais influência lá dentro para poder falar do reino de Deus, que a sua voz vai ser mais ouvida. Deus, Ele se agrada disso, porque Ele se agradou da oração de Jabes. A gente vê lá no final dessa oração que Deus, Ele concedeu tudo o que Jabes pediu. Tudo. Não falou assim que Deus concedeu metade, parcialmente. Não, Deus concedeu tudo que Ele pediu, porque Ele pediu de maneira correta. Então você pode pedir para você crescer na vida, você expandir. Claro que pode, mas sempre o fim é Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então é para Ele. Se você vai receber uma promoção, é para Ele. Se Ele vai alargar as suas fronteiras, é para Ele. Não é para você, é para Ele. Quando você começar a orar assim, você vai ver coisas mudarem na sua vida. Você vai ver realmente Deus trabalhando na sua vida. Porque Ele vai entender que o seu coração está disposto a servir a Ele onde quer que você esteja. E aí Ele vai alargar as suas fronteiras, os seus territórios. E aí sim você vai conquistar muitas coisas na sua vida, mas para Ele, para Deus. Então Jabes, ele fez essa oração. E essa oração, ele pediu, alargue as minhas fronteiras. Então ele pediu, que primeiramente, ele falou que peço que o Senhor me abençoe. Depois ele pediu que o Senhor alargue as minhas fronteiras. E quando você faz essa oração, Deus, Ele olha, para nós, para nossa disposição, para nós seres humanos, fracos. Ele pega a nossa disposição, a nossa fraqueza. E quando você pega isso com a vontade e o poder sobrenatural de Deus, a gente tem o nosso território expandido. Porque aí Deus, Ele começa a trabalhar, através da sua vida ali. Porque Ele viu em você um coração disposto a fazer por Ele. Pessoas comuns. Deus, Ele pega pessoas comuns e transforma, através da vida delas, para poder ser mais influentes para o reino dEle. E a outra parte da oração dele lá, lá no versículo 10. Então ele pediu bênção para Deus alargar as fronteiras dele. Só que aí ele percebe a necessidade de Deus na vida dele. Então ele vai lá e pede que seja comigo a tua mão. Então ele pede que a presença de Deus esteja na vida dele. Porque quando você se vê diante de um projeto muito grande, de um ministério muito grande, você se sente frágil, impotente. Eu não sei o pastor Davi, na época que ele assumiu aqui, pastor Davi junto com os outros pastores, pastor Reinaldo, pastor Odeir, pastor Donai, assumiu aqui essa igreja, Não sei qual foi o sentimento dele, por exemplo. Mas muitas das vezes, quando a gente se vê diante de um ministério muito grande, a gente se sente impotente. A gente, às vezes, até pergunta para Deus, Deus, é isso mesmo? O Senhor tem certeza que sou eu? O Senhor tem certeza disso? E a gente se sente inseguro.
e a gente realmente percebe a necessidade de Deus nas nossas vidas. A gente realmente precisa de Deus nas nossas vidas nesses momentos, porque se a gente não tiver Deus, não consegue. Quantos homens de Deus a gente vê que eles caíram em algum momento. Às vezes a gente, né, pastores influentes, a gente ouve algumas histórias, a gente fala assim, nossa, mas esse pastor ele era muito influente, ele era uma bênção, e aí de repente ele caiu em pecado, saiu da presença de Deus. O que aconteceu com a vida desse homem de Deus? Muitas das vezes é porque esse homem de Deus esqueceu dessa parte da oração de Jabes. Ele esquece dessa parte. Deus, eu preciso do Senhor comigo, eu preciso da tua mão comigo, eu preciso que o Senhor esteja comigo nesse momento, porque é muito grande, eu não consigo sozinho, e eu preciso que o Senhor esteja comigo, porque se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir fazer nada disso. Então foi isso que Jabes ele percebeu. Ele naquele momento ele entendeu a importância de Deus na vida dele. Ele, né, mostrou que ele era dependente mesmo de Deus. Em Deus, recebi muitas bênçãos do Senhor, né? Muita coisa sobrenatural aconteceu na minha vida. E tenho o meu território expandido. Se não for a tua mão comigo, Deus, eu não consigo mais, eu não consigo caminhar. Eu preciso do Senhor na minha vida. Então nesse momento ele mostra que ele é totalmente dependente de Deus, que ele está ali para fazer o que Deus quer e que ele depende de Deus totalmente para que todas as coisas se cumpram e que ele consiga caminhar e que ele consiga fazer aquilo que Deus, né, planejou para a vida dele. Então eu acho interessante porque Deus ele é especialista em pegar pessoas comuns e transformar pessoas comuns em heróis, né? A gente está acostumado, né, ver essas histórias de heróis aí, tudo mais, né? Mas aqui Deus ele pegou uma pessoa comum, né, que através da oração dele ali, foi um cara que assim, eu acho interessante porque assim, você está num livro de genealogias, falando da vida de pessoas, e de repente aparece Jabes, por causa da oração dele. Né? Deus tem várias pessoas que se destacam na Bíblia aí, né? Por conta da posição dele, né? Da dependência dele de Deus. Moisés, quando tirou o povo lá do Egito, né? A gente vê a total dependência dele de Deus. Abraão, a gente pode citar diversos, né? José lá no Egito, Daniel, tem muitas histórias de homens, né? Que Deus eram pessoas comuns, né? E que hoje a gente olha a história deles e acha, né, admira a história desses homens, né, porque foram homens, né, que viveram na total dependência de Deus, assim, né, como foi com Jabes. E a parte final da oração dele, ele pede, o final dele, ele pede que o Senhor me abençoes, alargues as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo e me preserves do mal. Muitas vezes também a gente ora assim, Deus, me ajuda a passar na hora do problema, na hora da tentação, me ajuda, Senhor, a resistir à tentação. Mas de novo a gente está orando errado. A gente tem que pedir para Deus nos preservar do mal. A oração do Pai Nosso já dizia isso, né? A oração do Pai Nosso termina assim, mas livrai-nos do mal. Assim que Jabes orou também, ele pediu, me preserves do mal. Então Jabes, ele entendeu ali, né, a necessidade de Deus, porque Deus preservar ele do mal, porque ele foi, né, recebeu as bênçãos de Deus. Depois de você receber as bênçãos de Deus, que é coisas sobrenaturais acontecerem na sua vida, território expandido e a mão de Deus com ele, isso Satanás fica furioso. Com certeza você vai sofrer aí, né, ataques espirituais, isso é com certeza. Se não aconteceu, é porque você não incomodou o inferno. Mas se você teve essas 3 etapas, foi abençoado, né, de maneira sobrenatural aí, né, você recebeu o favor sobrenatural de Deus na sua vida aí, teve seu território expandido, recebeu mais influência e poder, e a mão de Deus é com você, é claro que Satanás se incomoda com isso. Então você vai sofrer ataques espirituais. Então realmente é importante que Deus ele te preserve do mal. Ele não quer que você enfrente o mal. Ele quer, né, o que a gente tem que pedir é Deus, me preserve
me preserve da tentação, me livre da tentação, não me deixe passar pela tentação. Porque quando você vai passar pela tentação, muitas vezes você cai, você peca, você erra. Então a nossa oração correta é: Deus, me preserve da tentação, me tira da tentação. Não deixe eu passar por isso, Deus, porque eu sou fraco, eu sou pecador. Então me preserve do mal, Deus. Então foi assim que Jabes orou. Ele pediu que Deus o preservasse, que o livrasse de todo mal. Porque a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, fala o seguinte: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. A gente não pode achar que está bem demais, que é crente demais. Porque se a gente acha que é crente demais, que está bem demais, é perigoso demais, irmãos. É muito perigoso, que é nesses momentos que você vai cair mesmo. A gente tem que entender que sem Deus nós não somos nada. Nós somos pó, que nós precisamos depender totalmente dEle. Nós temos que depender totalmente dEle, entregar tudo para Ele, porque aí sim as coisas vão caminhar na nossa vida. E não queira ser, forte demais para enfrentar a tentação. Peça para Deus te livrar dela. Deus, me livre da tentação, me preserves do mal. Porque aí sim, quando a gente aprender a orar, mudar a nossa oração e direcionar para Ele, para as coisas dEle, para o propósito dEle, aí sim a gente vai ver muitas coisas acontecerem de verdade na nossa vida. Porque quando a gente vai lá, no finalzinho do versículo 10, fala o seguinte: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Então, Deus, ele se agradou de Jabes. Ele se agradou da oração dele. Ele pediu: peço que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo e me preserves do mal. Então que a gente entenda, não é repetir essa oração, é entender o que é essa oração. Entender o que essa oração significa. Significa dependência, significa a gente querer mesmo tudo aquilo que Deus tem para nós, significa entregar toda a nossa vida para Ele, significa viver no propósito dEle. Então isso que significa essa oração. Então, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês nessa noite. A gente vai lá, quando a gente pensa lá no Salmos 37, foi o que José leu aqui na hora da palavra da oferta. Salmos 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Esse salmo, esse versículo, ele está de acordo com essa oração de Jabes. Porque ele está dizendo, entrega tudo para o Senhor. Tudo, que Ele vai cuidar de você. Entrega tudo, coloca tudo na mão dEle. Coloca Deus no fim dos seus propósitos, não no meio, no fim. E Ele vai cuidar de tudo para você. Tudo. Você vai viver coisas sobrenaturais. Você vai ter a proteção dEle. Você vai ficar livre do mal. E quando precisar passar pelo mal, Ele vai cuidar de você. Amém? Então que a gente aprenda, que a nossa oração, ela deve ser voltada para Deus, para os propósitos dEle. Você pode pedir as coisas para você? Pode. Mas lembre-se que as coisas que você conquistar é tudo para Ele. Amém? Que o Senhor esteja abençoando a vida de todos vocês, todos nós, não só de vocês, a minha também. Essa palavra falou muito no meu coração. Essa palavra é um livro que eu li. Se alguém tiver interesse de ler, chama Oração de Jabes, de Bruce Wilkinson. Lá ele compartilha experiências maravilhosas de pessoas que acreditaram nessa oração e passaram a orar como Jabes orou. E aí é muito legal. Quem quiser depois ler, quiser pegar o nome comigo. Muito bacana esse livro.